Vamos começar com oração. Eu convido os irmãos a baixarem suas cabeças. Pai amado, nos colocamos na presença do Senhor, nós encomendamos a nós mesmos a Tua graça. Que o Senhor toque no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Não tem nada melhor do que Te amar, não tem nada melhor do que estar em plena comunhão com o Senhor. Não tem nada melhor do que ter um bom relacionamento com o Senhor, começando aqui na terra e o tê-lo por toda a eternidade. Não tem nada melhor do que ser tocado pelo Teu amor, pela Tua presença, estar com o Senhor entre nós e conosco, nos desafios da vida que não são poucos, até que nós entremos no descanso da eternidade com o Senhor. Abençoa-nos. Oro, Senhor, no poderoso nome de Jesus. Amém. O Senhor se relaciona conosco através de uma aliança de sangue, aliança da graça, por meio do sangue do inocente Senhor Jesus. Sempre foi assim na intenção de Deus. A palavra do Senhor diz que até mesmo antes de nós nascermos e o mundo existir, o Senhor resolveu que nos salvaria e se relacionaria conosco. Seria uma aliança da graça, que não é pelo mérito humano, por meio do sangue de Jesus. Aquele que é Deus na Trindade se tornaria Deus homem perfeito, sem pecado, para nos salvar, para nos redimir, para morrer naquela cruz em nosso lugar, e é somente por meio dele que nós somos aceitos. E Deus se relaciona conosco numa aliança da graça, por meio do sangue do inocente Senhor Jesus. É assim que Deus se relaciona conosco. E Ele se relaciona de maneira muito séria. Ele sempre será amoroso, Ele sempre será fiel, Ele sempre será perfeito, Ele sempre estará conosco, sempre cumprirá as suas promessas, mas nós nem sempre entramos no melhor de Deus, porque nem sempre somos temerosos ao Senhor, nem sempre somos tão sérios com o Senhor, e nem mesmo entendemos em que base que eu estou me relacionando com Ele. Ele se relaciona conosco tendo uma base muito clara no seu entendimento e nas suas ações. É uma aliança da graça, por meio do sangue do inocente Senhor Jesus, inocente, puro, perfeito, que tomou o nosso lugar ali na cruz. Como esta aliança é uma aliança muito séria, estabelecida antes da fundação do mundo, o Senhor falou dela ao longo da Bíblia, e o Senhor também nos fez lembrar e perceber por meio de memoriais com sangue. E o Senhor, então, para nos ajudar a ter esse relacionamento sério com Ele, nos deu memoriais. Nós também podemos ter memoriais. Nós podemos inventar uns memoriais, e os nossos memoriais podem ser muito bons, mas não podemos esquecer os memoriais de Deus. O Senhor havia falado para Josué: nesta geração, você e esse povo vão conquistar a terra prometida, e vocês vão passar pelo Rio Jordão, assim, com vários detalhes que eu falei domingo passado à noite, e vocês vão passar o Rio Jordão com solo seco. E Josué, tendo ouvido a palavra do Senhor, tendo comunicado ao povo, segundo as orientações do Senhor, quando chegou a hora, o Rio Jordão secou, e eles atravessaram em terra seca. E Josué teve uma ideia muito boa: eu vou pedir para os israelitas pegarem 12 pedras do Rio Jordão, e quando nós atravessarmos o Rio Jordão, e quando eles estavam em Gilgal, na fronteira leste de Jericó, eles acamparam, e Josué pegou aquelas 12 pedras e levantou um memorial para lembrar que Deus é poderoso, um memorial para lembrar que Ele é um Deus fiel, um memorial para lembrar que Ele se relaciona conosco numa aliança da graça por meio do sangue inocente de Jesus,
outrora simbolizado pelo sangue de animais e até mesmo pela circuncisão, que o sangue dele seria derramado. E assim ele levantou esse memorial, e eu quero dar nota 10 para Josué. Nota 10 de iniciativa, nota 10 de criatividade, nota 10 de temor, nota 10 de preocupação com a geração futura. Ele disse para os israelitas: este memorial está aqui, porque quando os seus filhos no futuro perguntarem o que significa esse memorial significa que o povo de Israel passou o Rio Jordão em terra seca, sem barro, como passou também pelo Mar Vermelho, porque nós estamos nessa aliança da graça com Deus. Ele é sério, Ele é poderoso, Ele cumpre as suas promessas, e por isso nós passamos, e os nossos filhos têm que saber, para saber que a mão dele é poderosa e Ele é fiel, não somente nossos filhos, todos os povos da terra. Por favor, abra sua Bíblia no Josué capítulo 4, verso 19. No 10º dia do primeiro mês, grave aí na sua cabeça que é o 10º dia do primeiro mês. Josué 4,19. No 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor seu Deus secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor seu Deus. Aqui está a aliança da graça. Não era mérito, foi escolha, foi chamada, foi revelação. Ele é fiel. 480 anos depois de Abraão, já tinham conquistado território suficiente de 2,5 tribos antes de atravessar o Jordão, e agora já tinham atravessado o Jordão, como o Senhor havia falado, e eles tinham diante deles muitas conquistas. Jericó ia cair, eles iam conquistar a terra prometida, mas eles já estavam na terra prometida, com uma porção menor da terra conquistada, mas já estavam, e o Senhor já estava cumprindo a sua palavra, manifestando o seu poder, fazendo milagres, por meio de uma aliança da graça, por meio de um relacionamento com a aliança da graça, por meio do sangue do inocente Jesus, outrora simbolizado pelo sangue de animais, e até mesmo pela circuncisão. E Josué queria comunicar isso, e Josué levantou um memorial, e Josué teve uma boa ideia, e Josué foi criativo, e Josué queria que a nova geração temesse a Deus. Estava tudo muito bem, não é nada de 0, é 10 para Josué, mas nós não podemos esquecer os memoriais de Deus, porque é somente através do sangue de Cristo que nós temos um relacionamento com Deus. Somente através de um sangue de Cristo que aquela Jericó e as nossas Jericós dos nossos dias aqui na terra irão cair. É somente através do sangue de Cristo que tem adoção de filhos, vitória contra o pecado, contra a morte, contra o diabo e eternidade com Deus. E é somente através do sangue dele, outrora simbolizado no derramamento de sangue de vários memoriais de Deus que tinha derramamento de sangue. Era como se Deus falasse para Josué: nota 10, eu e você e o pastor Silas damos 10 para você, mas não esqueça dos memoriais com derramamento de sangue. E por isso, Josué, pega a faca pega a faca e circuncide todos os homens.
Durante 40 anos não foi possível circuncidar os homens, porque possivelmente naquele anda para cá, anda para lá, não dava para cicatrizar, e também não fazia muito sentido circuncidar aqueles homens e celebrar a Páscoa judaica, 2 cerimoniais com derramamento de sangue, para uma geração que as promessas não iam cumprir. Nós estamos numa aliança da graça por meio do sangue de Cristo. As Jericós caem, Deus cumpre a sua palavra, Ele manifesta o seu poder, Ele nos perdoa, Ele nos salva, mas nós temos que temê-lo e ser sério com Ele também. Aquela geração dos pais de Josué e dos pais daquelas pessoas que estavam com Josué, para eles não cumpriu promessa nenhuma, eles não viram Jericó cair, não possuíram a terra prometida, morreram no deserto. Para aquela geração não fazia sentido circuncidar os seus filhos e nem celebrar a Páscoa judaica com o seu significado espiritual. Aquela geração celebrou a Páscoa somente uma vez no primeiro ano no deserto e nunca mais, e não circuncidaram os seus filhos, e não tem Jericó caindo, não tem terra prometida conquistada, não tem eternidade com Deus, e perdão de pecados, e vida eterna, e adoção de filhos, e justificação, e autoridade sobre as trevas. Não tem vitória aqui nos nossos problemas temporais, e nem eternidade com Deus, sem aliança da graça por meio do sangue de Cristo, outrora simbolizado no derramamento de sangue de vários memoriais. E eles então teriam que se reconsagrar a Deus. Aquela geração tinha que se reconsagrar a Deus, porque Jericó ia cair. Jericó não ia cair porque eles eram bons, Jericó ia cair porque Deus é fiel. Jericó ia cair porque Deus os recebia pela graça, mediante o sangue de Cristo, que ainda seria derramado, mas já era simbolizado, de tal maneira que tinha vitória. Sim, Deus é fiel para cumprir, e Deus é muito sério, e para a geração que o teme, que é a geração de Josué e seus companheiros, eles iam conquistar a terra prometida, enquanto seus próprios pais não viram promessa nenhuma, não viram cumprimento de nada, porque não andaram com o Senhor como deveriam andar, entendendo que é pela graça, mas tem o preço do sangue de Cristo, que ainda seria derramado, mas estava sendo simbolizado, e eles precisavam levar a coisa séria, se é que eles teriam vitória com Deus. Por isso Deus falou para Josué: pega a faca, tem que ser memorial com derramamento de sangue. Por isso Deus falou para Abraão: Abraão, eu faço uma aliança com você e a sua descendência. Todos os machos da casa dos judeus, inclusive os machos, filhos dos escravos. Escravidão naqueles dias era um jeito de pagar dívida, não era escravidão do Império Romano, mas todos os homens nos lares dos judeus serão circuncidados. Tem que fazer a marca, a cicatriz com derramamento de sangue. E cada vez que vocês verem essa marca, essa cicatriz, lembra, eu estou numa aliança com vocês. É a aliança da graça mediante o sangue de Cristo, também simbolizada pelo derramamento de sangue da circuncisão. Sem Jesus não tem salvação, sem Jesus não tem vitória, sem Jesus não tem relacionamento com Deus, sem Jesus não cai Jericó, sem Jesus não tem o cumprimento das promessas, mas custa um alto preço para o Senhor, e Ele será sério em cumprir, e nós devemos ser sérios e andar com Ele. Por isso Deus falou para Josué: pode pegar a faca, tem que derramar sangue e tem que ter cicatriz no corpo dos homens. Eles têm que lembrar que custará o sangue de Cristo, que é agora simbolizado. Josué capítulo 5, verso 2.
enquanto eles estavam ainda em Gilgal, Deus falou: pega a faca. Josué 5, verso 2. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote, que depois me parece ter o seu nome mudado para Gilgal, é mais famoso como Gilgal, mas é o mesmo lugar. É coisa séria, é memorial com derramamento de sangue, simbolizando o sangue de Cristo. É coisa séria, Deus se relaciona conosco numa aliança da graça, mas é mediante o sangue de Cristo, outrora simbolizado por todos esses derramamentos de sangue. Não teria vitória, não teria terra prometida, não teria Jericó, não teremos vitória com Deus, não teremos o Espírito Santo, não teremos nada sem o sangue de Cristo. Por isso o memorial tinha que ter derramamento de sangue. Pode pegar a faca e circuncidar, porque faz 40 anos que os homens não são circuncidados. Josué pegou a faca e circuncidou todos eles. No mesmo capítulo, verso 8, e depois, Josué 5:8, e depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem, até fazer a cicatriz, até fazer o sinal da aliança. Cada vez que vissem a cicatriz nos seus corpos, eles lembrariam: nós temos uma aliança com Deus. É a aliança da graça mediante o sangue do Messias que ainda virá, mas foi simbolizada pelo derramamento do sangue do meu corpo quando eu fui circuncidado. Sem Jesus, Jericó não cai. Sem Jesus não tem vitória na terra prometida. Sem Jesus não tem vitória temporal e nem eternidade com Deus. Todos foram circuncidados. Presta atenção no verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação, a vergonha sofrida no Egito. Por isso até hoje o lugar se chama Gilgal. O Senhor falou: Josué, 480 anos depois de Abraão, vocês não estão mais no Egito como escravos. 480 anos depois de Abraão, vocês não são andarilhos no deserto. 400 anos depois de Abraão, você já tem território de 2,5 tribos. 480 anos depois de Abraão, vocês já passaram o Rio Jordão sem pisar no barro. 480 anos depois de Abraão, Jericó vai cair, vocês vão conquistar. Como eu falei, eu sou fiel, eu prometi, eu cumpro. Mas é uma aliança da graça mediante o sangue de Cristo, simbolizado por todos esses derramamentos de sangue do Velho Testamento. Por isso se consagrem, se santifiquem. Eu farei maravilhas no contexto da aliança da graça no sangue de Cristo. Eu faço maravilhas, terá vitórias. Que bom seu memorial, mas lembre dos meus memoriais com derramamento de sangue, porque é no sangue de Cristo que tem a vitória. 4 dias depois, deu tempo de circuncidar os homens, eles ainda estavam sendo cicatrizados. Eu não li todo o texto, mas o contexto mostra que todos estavam sem circuncisão por 40 anos no deserto e foram agora circuncidados. Josué capítulo 5, verso 10. Na tarde do 14º dia, 4 dias atrás, eles chegaram em Gilgal. 4 dias atrás, Deus falou: circuncide todos os homens. 4 dias depois, eles estavam ainda cicatrizando, e era o dia da Páscoa. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, naquela planície do Jordão, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia,
eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. Naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. 4 dias depois, eles estavam sendo ainda cicatrizando da cirurgia, e eles celebraram a Páscoa. A Páscoa é outro memorial com derramamento de sangue simbolizando Jesus. Um cordeiro inocente foi imolado, o seu sangue aspergido nos umbrais. Por isso eles saíram do Egito sem que o juízo os alcançasse, porque eles estavam numa aliança da graça no sangue de Cristo, simbolizado por o cordeiro da Páscoa. E agora, 39 anos depois, sem celebrar a Páscoa, eles celebraram de novo, enquanto cicatrizavam da circuncisão, 2 memoriais com derramamento de sangue, para lembrar que eles estavam na aliança da graça, no sangue do inocente, do perfeito Senhor Jesus, que ainda viria, mas era simbolizado e era sério. Não há salvação sem Jesus, não há vitória sem Jesus, não há unção do Espírito Santo sem Jesus, não tem cura sem Jesus, não tem nada sem Jesus. É sério, custou o sangue dele na cruz. E os memoriais com derramamento de sangue também eram sérios, tão sério que nós temos dificuldade de entender. Quando Moisés saiu de Midian com a sua esposa Zípora, indo para falar com Faraó como Deus mandou, quase que Deus o matou. E eu confesso para você que eu leio esse texto bíblico, eu tenho uma ideia, mas eu também falo para mim mesmo, que texto difícil. Quase que Deus o matou. Claro que se Deus o quisesse matar mesmo, bastasse um segundo, mas Deus apertou de um jeito que ele sabia, ou melhor, Deus me mata. E nem tinha visto o Faraó. E eles entendiam que tinha faltado o memorial com derramamento de sangue, simbolizando Jesus. Sem que Zípora entendesse todas as coisas, ela captou, tem que circuncidar esse menino. Circuncidou o menino, pegou o prepúcio cheio de sangue, pôs no pé de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. E naquela hora o Senhor desistiu de matar Moisés. Não é brincadeira os memoriais de sangue, porque não há relacionamento com Deus sem o sangue de Cristo. Deus é fiel, Ele é poderoso, Ele cumprirá salvação, eternidade com Deus, os anjos do Senhor ao nosso redor, oração respondida, Deus é conosco, Jericó vai cair, mas custou o sangue de Cristo. E até que ele viesse era simbolizado pelos memoriais com derramamento de sangue. Nada de mal com o memorial de Josué, inclusive foi muito bom. Toda a intenção para que temessem a Deus e as novas geração, nota 10. Mas não podemos esquecer dos memoriais de Deus com derramamento de sangue. Era como se Moisés dissesse: eu posso sair do Egito, da escravidão, que também simboliza pecado, o diabo, império das trevas, sem Jesus. Sem Jesus não sai. Por isso que quase Deus matou Moisés. Não podia falar com o Faraó sem que antes tivesse havido o memorial com derramamento de sangue, simbolizando Jesus, porque sem Jesus não tem milagre, não tem vitória, não tem livramento de Deus, não tem plenitude, não tem reconciliação, não tem adoção de filhos, não tem selo do Espírito Santo. Sem Jesus não temos nada. Ele é o caminho para Deus e depende do sangue dele derramado naquela cruz, outrora simbolizado pelos memoriais de sangue. É coisa séria. Quase que Moisés morreu e Jericó ia cair, mas Deus falou: Josué,
Sem Jesus não tem vitória. Circuncide todos os homens. Sem o Cordeiro, que morrerá de forma substitutiva, não tem êxodo. Êxodo das trevas, êxodo do pecado, êxodo da morte, êxodo do juízo de Deus. Por isso, o Senhor mandou matar um cordeiro antes que eles saíssem do Egito, e eles tinham que celebrar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, todos os anos, e eles tinham parado por 39 anos, mas o Senhor falou: ei, peraí, Josué, Jericó vai cair, mas não é assim não. Sem Jesus não cai Jericó. Por isso circuncide todos os homens, era simbólico também do Senhor. Por isso celebre a Páscoa. E agora eles estavam na terra prometida, na abundância da terra prometida, parou de descer maná. Deus é poderoso, Deus é sério, Deus cumpre. A gente entra na terra prometida, nós só temos que andar com Ele de maneira séria. Não podemos ser aquela geração que murmura, incrédula, que se envolve com os medianitas, com as sacerdotisas medianitas. Os pais daquela geração morreu no deserto sem ver a vitória de Deus, porque não andou com o Senhor como deveriam. Então eles fizeram os memoriais de sangue, se reconsagraram ao Senhor, e um anjo na forma de comandante, príncipe dos exércitos do Senhor, com espada e tudo, apareceu para Josué e disse: Josué, a vitória contra Jericó vai ser assim. Durante 6 dias deu uma volta ao redor da cidade, no 7º dia 7 voltas, e a hora que vocês gritarem, as muralhas vão cair. E foi exatamente assim. Na aliança da graça, mediante o sangue de Cristo, outrora simbolizado pelo sangue de animais, até mesmo pela circuncisão, Deus manifesta o seu poder. Nós ouvimos a sua voz, nós somos eternamente salvos, eternamente amados, eternamente filhos, somos eternamente templo do Espírito Santo, e as Jericós temporárias cairão, porque Deus irá à frente. Não significa que não teremos nenhuma luta, tribulação, mas teremos milagre também. Veremos o poder de Deus se manifestando. Os séculos se passaram, Jesus veio, nasceu, morreu, sofreu, ressuscitou dos mortos, está vivo. Um pouquinho antes dele subir aos céus, ele disse assim, dando uma aula das Escrituras para os apóstolos de Cristo. Ele disse: importa que o Messias sofresse e ressuscitasse no 3º dia. Sofrer toda a paixão de Cristo, a ressurreição, resultou no sepultamento, e no 3º dia ressuscitou. E ele disse para que em seu nome, no nome de Jesus, por meio do qual nós temos uma aliança da graça com Deus, em seu nome, por causa da sua obra redentora e salvadora, será pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações. É isso que Jesus falou para os seus apóstolos: aliança da graça no meu sangue, em meu nome será pregado arrependimento para perdão de pecados em todas as nações. Vocês serão cheios do Espírito Santo, e só sairão para pregar cheios do Espírito Santo. Mas quando vocês saírem para pregar cheios do Espírito Santo, o caminho para Deus sou eu, e meu nome será pregado em todas as nações, arrependimento para perdão de pecados, porque só em Cristo Jesus temos uma aliança com Deus, aliança da graça, mediante o sangue dele, e é para todos os povos, todas as nações, sempre foi para todos os povos, nas promessas aos patriarcas, na promessa a Davi, na promessa às nações pelos profetas, na promessa a Salomão, sempre foi para todas as nações. E a aliança da graça mediante o sangue de Cristo. Aí Jesus também nos deixou um memorial. Não podemos esquecer dos memoriais.
Podemos levantar memorial. Josué levantou um belo do memorial. Você pode levantar memoriais também. Culturas diferentes fazem diferente. Você pode levantar memoriais. Eu quero até te incentivar a levantar memoriais. Mas eu quero dizer para você, não esqueça dos memoriais com o derramamento de sangue do nosso Deus. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, nos deixou um memorial. E presta bem atenção. No memorial que Ele deixou, cessou todos os memoriais com derramamento de sangue, porque Ele já derramou o sangue dele. Os memoriais com derramamento de sangue, até quando Ele viesse, Ele já veio. Nos memoriais do Senhor Jesus, não tem cicatriz em nós. No memorial que o Senhor Jesus nos deixou, a cicatriz em Cristo, as pisaduras, as feridas, os hematomas, os açoites, as perfurações da crucificação são em Cristo. Não há em nós cicatriz e não há em nós sangue derramado, não há para nós nem o derramar de sangue de cordeiro, porque o perfeito já veio. Deus tornou-se homem perfeito, puro, santo, morreu em nosso lugar, teve feridas em nosso lugar, cicatrizes em nosso lugar, sangue derramado em nosso lugar. A aliança da graça é no sangue dele. No memorial que Ele deixou, não tem mais derramamento de sangue e nem mesmo cicatriz em nós, porque Ele tomou o nosso lugar. Porque Jesus já veio, não tem mais circuncisão. Você quer saber? Não tem nem para judeu. Se judeu quiser ser circuncidado, porque ele é descendente de Abraão, poderá fazê-lo, mas não é obrigado. Se judeu quiser celebrar a Páscoa judaica, significando ali, vendo os detalhes de Jesus, poderá fazer, mas não é obrigado, porque Jesus já veio e Ele aboliu todo o cerimonial com derramamento de sangue. O judeu convertido poderá celebrar a Páscoa lembrando o quanto que Deus o tirou do Egito e o quanto que o Egito mesmo da vida sem Deus, ele tira somente através de Jesus. Ele poderá ser circuncidado para lembrar que no corpo dele tem uma cicatriz que simboliza a aliança da graça no sangue de Cristo, outrora simbolizado pela circuncisão. Mas a circuncisão não salva. Paulo deixou claro em Romanos e Gálatas. No memorial do Senhor Jesus, não tem mais derramamento de sangue simbólico, porque o sangue dele foi derramado. No memorial deixado por Jesus, não tem cicatriz em nós, tem cicatriz em Cristo. Nós poderemos ter marcas de Cristo no nosso corpo, como o apóstolo Paulo teve, mas eram marcas da perseguição por ele ser servo de Jesus. Não eram marcas de sangue derramado para redenção. Nós poderemos sofrer por Jesus, serão marcas da perseguição por Cristo, mas não serão marcas de redenção. As marcas da redenção, segundo o memorial do Senhor Jesus, a cicatriz está nele, a ferida está nele, a perfuração está nele, os hematomas estão nele, a coroa de espinho está nele, os açoites estão nele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados espiritualmente e fisicamente. Pela aliança da graça no sangue de Cristo, outrora simbolizado no derramamento de sangues, que não precisa mais do simbolismo, porque o perfeito veio, não precisa mais de sacrifício de cordeiros. O livro de Hebreus deixa isso bem claro, não precisa mais do sacerdócio de Arão, não precisa mais do sacrifício de cordeiros, nem precisa de Páscoa judaica e nem precisa de
de circuncisão, nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e pelas pisaduras dele nós somos sarados, nós somos comprados, é pelo sangue dele. No memorial do Senhor Jesus, aboliu-se os memoriais anteriores. Nós poderemos até organizar uma Páscoa judaica pela didática e o quanto que ela indica Jesus, e nós fazemos isso no Vale da Bênção 1 ou 2 vezes por ano. Se alguém aqui é descendente de judeu, quer ser circuncidado, traga a faca aqui, irmão, que vai ser já. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, as marcas estão no corpo de Cristo. Como nós cantamos essa noite, nós veremos as marcas. Quando ele ressuscitou no primeiro dia, o livro de João diz que as portas estavam fechadas. Ele apresentou-se no final da tarde. Primeira coisa que ele falou para os apóstolos: vejam a minha mão, olha aqui o meu lado. E eles viram as marcas da crucificação. É por essas marcas que nós somos sarados espiritualmente e fisicamente. É por essas marcas que nós veremos por toda a eternidade, que nós passaremos a eternidade com Deus. Pelas marcas do corpo de Cristo, desse sacrifício vicário, substitutivo, que nós temos acesso ao Pai. Como diz o livro de Hebreus, é um novo e vivo caminho no sangue de Cristo. Entramos na presença de Deus, é a aliança da graça no sangue dele. E nós, como tenho mostrado para você nas Escrituras, precisamos levar os memoriais com derramamento de sangue muito sério. No caso, o memorial de Jesus não precisa mais derramar sangue, mas precisa lembrar. Precisa lembrar que ele foi açoitado, cuspido, socado, esbofeteado, menosprezado, perfurado na crucificação e com a lança em nosso lugar. Deus tornou-se homem perfeito, sem pecado, para tomar o nosso lugar na cruz, para que fôssemos declarados justos, não pelo mérito humano, aliança da graça, por meio do sangue do inocente, puro, santo, perfeito Senhor Jesus, que tornou-se homem para morrer por nós. Nele nós derrubamos Jericó. Dele nós conquistamos a terra prometida de situações temporais e passaremos eternidade com Deus. Em Jesus, presta bem atenção, nós estamos em Gilgal. Deus remove de nós toda vergonha e toda humilhação. Às vezes quem não remove é a raça humana. Alguém lá foi prostituta, recebeu Jesus, está lavada e purificada no sangue de Cristo, está removida toda a vergonha, toda a humilhação, é filha de Deus pura. Se foi ladrão, se foi apóstolo Paulo, perseguidor, conheceu Jesus, é declarado puro, santo e justo. Jesus tomou o lugar deles na cruz e tomou o nosso lugar na cruz. É a aliança da graça no sangue de Cristo. Deus é sério em perdoar, em salvar, em livrar, em curar. Quando nós perdemos a bênção é que nós brincamos, que nem aquela geração que morreu no deserto. Os memoriais são sérios. Não precisa mais derramar sangue, mas precisa lembrar que derramou o sangue de Cristo. Precisamos lembrar com reverência. É um mandamento, façam isso em memória de mim, é mandamento. Não podemos negligenciar tomar a ceia, é mandamento. Não podemos negligenciar o memorial, que não tem mais derramamento de sangue, mas lembra que o sangue de Cristo foi derramado e que as feridas foram feitas nele. Agora, você gostaria de ter sido crucificado por alguém, e na hora que alguém lembrasse esse alguém por qual você morreu, tivesse batendo papo, olhando no celular? Os diáconos parece que
confundiram um pouco hoje. Não cantaram um hino no louvor. Não é assim que toma a ceia do Senhor. O memorial é sério. Custou a paixão de Cristo. Nós temos que lembrar com reverência, temos que lembrar com respeito, temos que lembrar com arrependimento de pecados e gratidão. Com arrependimento de pecados e gratidão, seguido de louvor. Seguido de louvor. Porque em Cristo Jesus toda vergonha, toda humilhação foi removida. Não importa. Quem não remove é a raça humana. A pessoa está salva, está convertida. No passado foi isso, no passado foi aquilo. Para Deus não importa esse passado. A pessoa se arrependeu, o Senhor perdoa por causa do sacrifício de Jesus e o declara justo. Lucas capítulo 22, verso 19. Um pouquinho antes de Jesus ir para o Getsêmani, onde ele seria preso, em plena Páscoa judaica. Ele era judeu quando ele instituiu a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que nós celebramos todo segundo sábado. Se você não puder no sábado, às vezes alguém vai casar da família, você não pode vir, venha no domingo. Se você não puder vir nem no sábado nem no domingo, escreve para nós, toma na quarta. Se não puder, alguém leva no grupo de discipulado. Mas não esqueça do memorial, não esqueça de obedecer Jesus, não esqueça de lembrar o preço que foi pago. Não esqueça de lembrar que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, pelas suas feridas, pelas perfurações no seu corpo, de maneira vicária, substitutiva. Nós temos essa aliança da graça no sangue dele. Deus nos ama, Deus nos recebe, Deus nos salva, Deus derruba Jericós. Não negligencia um memorial que não tem mais derramamento de sangue, mas tem lembrança do derramamento de sangue de Jesus pelo pão e pelo suco de uva. Lucas 22, verso 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Na hora que você tomar a ceia, que você segurar o pão, você lembra: isto é o corpo de Cristo, o qual tomou sobre si todas as feridas, todas as perfurações, todos os hematomas, todas as pisaduras, em favor de mim e da humanidade. É a aliança da graça no sangue dele. Façam isso em memória de mim. Quando você pegar o pão, você fala: Senhor, é em memória da sua paixão, para que eu tivesse essa aliança da graça no sangue de Cristo, para que eu fosse perdoado, para que eu fosse amado, para que eu fosse salvo, para que eu fosse vitorioso, para que as Jericós temporais caíssem, para que eu tivesse eternidade com o Senhor, para que eu fosse salvo, amado, justificado, recebido como filho. Quando você pegar o pão, lembra da paixão de Cristo, foi por você. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa aliança da sempre, irmãos, sempre foi pela graça, nunca foi diferente. Ela é nova só no sentido que não precisa mais derramar o sangue de animais. O sangue de Cristo já foi derramado por nós. Baixe a sua cabeça onde você está. Em memória de Jesus, com toda a reverência, com todo o jeito certo de memoriar, de lembrar da paixão de Cristo. Esse é o nosso memorial.
Nosso memorial não tem mais faca, nem precisa mais. Nosso memorial não tem mais cordeiro sacrificado, nem precisa mais. Nosso memorial não tem mais Arão, não precisa mais de Arão, nós temos Jesus. Nosso memorial não tem mais templo em Jerusalém, Deus habita em nós, nem precisamos daquele templo. No nosso memorial nós entramos na presença de Deus pelo novo vivo caminho que é o sangue de Cristo. No nosso memorial nós somos amados, nós somos recebidos como filhos. No nosso memorial o Espírito Santo de Deus está em nós. No nosso memorial o Espírito Santo está em nós. No nosso memorial nós somos dignos, não importa a vida de pecado, de drogas, de quadrilha, de crime, não importa. Somos puros diante do Senhor. No nosso memorial a gente come pão, a gente toma suco de uva, não tem mais cicatriz nos nossos corpos. Pelas feridas de Cristo nós somos sarados. Nós somos perdoados, recebidos como filhos e tem cura divina também. Porque o reino de Deus chegou, se manifesta no presente até que ele tenha sua plenitude. Como a aceitação está pela morte substitutiva de Jesus na cruz, é importante sempre lembrar com muita reverência, com muita gratidão, com muito arrependimento de pecado. Aí onde você está, se tem alguma coisa incomodando o seu coração, arrependa-se deste pecado, peça perdão de pecados. Pai amado, perdoa nossa incredulidade, perdoa nosso amor imperfeito, perdoa as vezes que a gente fica com medo, como se o Senhor tivesse nos abandonado e não fosse fiel. Perdoa, Senhor, nossas cobiças. Perdoa, Senhor, que às vezes nós queremos um material mais do que a própria presença do Senhor. Perdoa pelo egoísmo. Às vezes a gente tem um pouquinho de blusa para doar e de sapato, e a gente segura aquilo tudo e não ajuda a pessoa necessitada. Perdoa os nossos egoísmos, Senhor, nossas raivas, nossos ódios, sentimento de vingança. Perdoa pelas feridas de Jesus. Nós somos sarados. Somos sarados espiritualmente, nós somos sarados fisicamente. Olha para o teu povo, Senhor, enquanto eles confessam os seus pecados. O Senhor morreu por eles na cruz. Pelas feridas do Senhor nós somos sarados. Dá paz no coração do perdão dos pecados e cura fisicamente nesta noite. Cura também fisicamente, porque eles são teus, lavados no sangue do Senhor, teus filhos. Ouve a oração deles. Tem gente aqui precisando de emprego, Senhor. Tem gente aqui precisando de vitória no casamento. Tem gente precisando de cura física. Conforme eles se reconsagram ao Senhor, e nesta noite nós não precisamos de circuncisão e nem de Páscoa judaica. Nós temos o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança. Perdoa os pecados, Senhor, os nossos pecados. Dê a paz do Senhor, aquela paz que eles estão precisando, Senhor. Às vezes aquela agonia, nem estão conseguindo dormir à noite, Senhor. É problema, é calúnia, é dívida, é aperto financeiro. Senhor, dê a paz do Senhor para dormir bem. Dê ideias criativas para ganhar dinheiro. Abre portas, Senhor, faça milagres. Abençoa o teu povo. Sara seus corações, sara os seus lares, sara os seus casamentos, sara os seus corpos. Dê saúde, Pai, e cura
no poderoso nome de Jesus. Dê ordem ao teu comandante, Senhor, o príncipe dos teus exércitos, para acampar ao nosso redor, como o Senhor deu para Josué. Tem Jericó aqui para cair na nossa vida, Senhor, e tem que cair logo. Essa Jericó tem que cair logo, Senhor. Dê ordem aos teus anjos e dê essa vitória poderosa. Oramos no nome de Jesus.